Que você esteja bem e em paz. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1. Leremos o verso 31. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo que houvera feito, e viu que era muito bom. Bom, esse versículo ele tem algumas implicações. Primeiro é que tudo que Deus criou era muito bom. Então a palavra declara que Deus viu tudo quanto fez, tudo que ele criou, e era muito bom. Então nós vamos pensar nesses poucos minutos que estaremos estudando a palavra de Deus sobre a origem do mal. Como surgiu o mal? E algumas pessoas dizem que Deus é o autor do mal, que Deus criou o mal porque Deus criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, supostamente teria criado o mal também. Mas nós não podemos defender ideias, opiniões, convicções, aquilo que achamos, aquilo que é mais fácil para nós entendermos no tocante à fé cristã. Nós devemos defender apenas o que a Bíblia ensina, mesmo que a gente não entenda perfeitamente, mas a nossa regra de fé é somente as Escrituras, então é só o que a Bíblia ensina, que é a revelação de Deus para nós. E dentro do ensino bíblico, desde o começo, no que tange a criação, no tocante à criação, nós vemos que Deus ele viu tudo quanto ele fez, e eis que era tudo muito bom. Então as coisas que Deus criou foram coisas boas. Tudo foi muito bom. O que nós podemos entender? Se todas as coisas que Deus criou foram coisas boas e tudo foi muito bom, como surgiu o mal? Quem havia ou teria criado o mal? A primeira coisa que nós podemos pensar a respeito disso, uma vez que a Bíblia não fala claramente como surgiu o mal, quem criou o mal, né? O que nós podemos conjecturar ou pensar é que a criação primária de Deus, ela foi muito boa. E da criação, ou seja, da criatura que Deus criou, ou das criaturas que Deus criou, surgiram novas situações, novas criações, novos inventos, etc. Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher. E nós somos descendentes deste homem e desta mulher que Deus criou. E a descendência deste homem e desta mulher que Deus criou, criou várias coisas, inventou várias coisas. Então o homem ele inventou muitas coisas. E ele criou muitas coisas. Por exemplo, a roda, a embarcação, o automóvel, o telefone, né, o computador, essas coisas, elas surgiram da criatura. A criatura inventou essas coisas. Então, a criação primária de Deus era tudo muito boa. Da criatura surge criações secundárias, coisas que a criatura desenvolveu, inventou e criou, que algumas dessas coisas são muito boas, outras nem tão boas assim. Algumas dessas coisas beneficiam as pessoas, outras coisas criadas pela criatura, ou desenvolvidas ou inventadas pela criatura, trazem algum tipo de malefício e não são coisas boas, muitas vezes, ou são usadas para o mal. Então, nós vemos aqui que a criação original de Deus, a criação primária de Deus, é muito boa. Muito boa. Então, Gênesis 1, 31 nos assegura que Deus não criou o mal, porque tudo que ele criou
era muito bom. E evidentemente o mal não é bom. Sobre a questão do mal, nós temos que entender. No nosso idioma, existem dois significados para a palavra mal. Até, eu não sei ainda, houve uma reforma ortográfica, né? Antigamente se escrevia um mal com L e um mal com U. Perdoem a minha ignorância, eu não sei se ainda continua se usando este mal com U. Mas qual era o fato? Qual que é o fato no nosso idioma, na língua portuguesa? O fato é que existem dois tipos de situações que nós chamamos de mal. Uma delas é o mal das adversidades. Por exemplo, doenças, fenômenos naturais que causam algum prejuízo, dificuldades, né? Problemas e tal. Esse é o mal das adversidades. E existe um outro significado para a palavra mal também, que é o mal moral, o mal da maldade. Então, o que nós estamos conversando aqui é sobre essa questão do mal moral, o mal da maldade. Este mal Deus não cria. Nós temos passagens na Bíblia que nos mostram que Deus cria o mal. Mas nós devemos entender que este mal que a Bíblia fala que Deus cria é o mal das adversidades e não o mal moral, não o mal da maldade. Por exemplo, vamos analisar aqui nossa Bíblia, Isaías 45, verso 7. Vamos encontrar aqui, Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, quando diz aqui que ele forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal, está se referindo ao mal das adversidades e não à maldade, não o mal moral. Porque, como vimos em Gênesis 1:31, tudo que Deus criou é bom. E este mal das adversidades, Deus cria, porque deste mal ele vai fazer o bem. Tudo que Deus faz é bom. E embora entristeça alguém por algum tempo, tudo que ele faz é para um fim proveitoso. Então este mal de Isaías 45, 7 é o mal das adversidades e não o mal moral. Tem também em Lamentações, capítulo 3, acho que verso 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Então, o que eu estou me referindo aqui, de Lamentações 3:38, é também o mal das adversidades. Não procede do Senhor tanto o mal como o bem? O mal dos problemas, uma doença, um fenômeno aí da natureza, uma situação que trouxe algum tipo de prejuízo para o homem, mas que Deus usa com um fim proveitoso, por algum motivo, dentro dos seus propósitos, com um fim proveitoso, mesmo que nós não entendamos e mesmo que nós nos entristeçamos algumas vezes com esse agir de Deus. Mas tudo que ele faz é para um fim proveitoso. Então o fato é que Deus não criou o mal moral, Deus não criou a maldade. Tá? Deus cria o mal das adversidades. Então, se a gente voltar lá para Gênesis 1:31, fica claro que Deus faz toda a criação, que nós chamamos de criação primária, e viu Deus tudo que ele fizera e viu que era muito bom. Então, todas as coisas que Deus criou foram coisas boas. Bom, dito isto, ainda permanece a pergunta. Bom, se Deus não criou o mal, volto a repetir, o mal moral, o mal da maldade. Se Deus não criou o mal, e o mal não é autoexistente, porque não existe nada autoexistente, somente Deus é autoexistente, sempre existiu, digamos assim,
Deus sempre existiu. Se Deus não criou o mal e o mal não é autoexistente, como surgiu o mal? Então nós temos aí ao longo da história, alguns teólogos apresentaram algumas situações, né? Agostinho, por exemplo, ele diz no seu livro, na sua obra Cidade de Deus, ele diz, ele sustentava que Deus criou todas as coisas boas, portanto não pôde criar o mal. E ainda diz que Deus permitiu o mal, porque do mal Deus pode fazer o bem. Esse pensamento de Agostinho, eu concordo, né? Mas ele também não esclarece como surgiu o mal. Um outro pensamento, e eu tenho esse pensamento, tenho essa teoria, que o mal, ele não é simplesmente a ausência do bem, mas sim a corrupção do bem. Então o mal, ele não seria uma causa, ele seria, na verdade, um efeito. Então o mal, ele não é propriamente uma criatura para ser criado, mas ele é o efeito de uma causa. Então o mal, ele não é simplesmente, como muitos dizem, a ausência do bem. Essa é uma resposta bastante simplista, mas ela é muito vaga. Então o mal, ele não é propriamente a ausência do bem. O mal, na verdade, ele é a corrupção do bem. Eu tenho essa tese, eu tenho essa teoria. O mal, ele é a corrupção do bem. Então, ele não veio da criação primária, ou seja, ele não foi criado por Deus, mas ele surgiu na criatura. Não propriamente ele foi criado, ele surgiu como um efeito. E se ele é um efeito, algo causou esse efeito, então tem que existir uma causa. E é isso que nós precisamos investigar. Qual foi a causa que gerou o seu efeito, o mal? Bom, em outras palavras, né, a criatura, o mal foi gerado na criatura. Eu pego como exemplo aqui 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, na minha teoria, no meu pensamento, o mal ele surgiu em forma de pecado. O mal moral, ele é pecado, ele é pecaminoso. E o pecado é a transgressão da lei. Então, sabemos que o pecado surgiu no Éden, com Adão e Eva. Tá? E o pecado é a transgressão da lei. A lei que eles tinham no Éden era apenas uma. Era uma restrição. Eles poderiam comer de tudo que o jardim produzia, do fruto de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta era a lei. Se eles comessem daquela árvore, certamente morreriam. Então estava estabelecida a lei. Tinha um item. No período da inocência, no tempo de Adão e Eva, a lei era constituída de um item. Era uma restrição. Eles tinham liberdade para comer de todas as coisas, exceto a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos aqui que Deus já tinha o conhecimento do mal. Isso, obviamente, porque Deus ele é um ser onisciente. Um ser onisciente, ele tem ciência plena de todas as coisas. Não existe nada que Deus não conheça e que Deus não saiba. Deus conhece todas as coisas. Até mesmo aquilo que não foi criado, Deus conhece. E Deus poderia criar se Ele quisesse. Algo que nunca foi criado, algo que nunca existiu. Deus tem conhecimento sobre essas coisas. E Ele pode criar algo que não existe segundo o seu propósito. A própria palavra de Deus diz que Deus traz à existência algo que não existe para beneficiar aqueles que confiam nele. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. Obviamente porque Deus
onisciente, tem conhecimento pleno sobre todas as coisas e conhecia o mal. Sabia que o homem ia cair, porque dentro da onisciência de Deus é o conhecimento pleno sobre todas as coisas, inclusive o futuro. Então, estava lá, estabelecida esta lei, que era uma restrição do homem não comer do fruto do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, o pecado é a transgressão da lei. Nós sabemos que Adão e Eva, eles transgrediram a lei que eles tinham, que era constituída de um item apenas. E eles então comeram deste fruto. Então, na minha opinião, quando Adão pecou, ele transgrediu a lei de Deus, que consistia na proibição de comer aquele fruto. Isso aconteceu porque Adão, ele se afastou da lei de Deus. Quando Adão se afastou da intenção de obedecer à lei de Deus, ele pecou. Então, o afastamento de Deus gerou a corrupção do bem na vontade de Adão. Então, a vontade de Deus, que é a vontade superior, era que o homem não comesse daquele fruto que ele estabeleceu na lei. Quando Adão se afastou da vontade superior de Deus, ele então deixou-se corromper a vontade da criatura. O afastamento da vontade de Deus, o afastamento da lei de Deus, gerou a corrupção do bem na vontade da criatura. Em outras palavras, a criatura se afastar do que é superior, o bem que estava na vontade de Deus, e se aproximar do inferior, a sua própria vontade, traz a corrupção do bem, que é o desejo da criatura, contrário à vontade de Deus. Então a lei de Deus era para que eles não comessem, mas o homem sentiu vontade de comer. Induzido por Satanás, Eva sentiu vontade de comer. Então ela se afastou da vontade superior que era de Deus, e este afastamento da vontade superior que era de Deus corrompeu o bem que havia na vontade dela, na vontade da criatura. E isso exatamente aconteceu com Adão também. Então nós vemos, voltando lá para o livro do Gênesis, algo que nos sugere que Deus não habitava no Éden, né? Em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre árvores do jardim. Então isso aqui sugere que Deus ele não estava presente, digamos assim, no momento da queda. E em determinado momento, Deus andava pelo jardim. Então Deus não habitava no Éden. É óbvio que Deus é um ser onipresente e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas fazia parte do propósito de Deus não interferir nessa ação de Adão e Eva de comer o fruto do pecado. Então Deus, ele não estava presente nesta ação. Essa foi uma decisão da criatura. Adão e Eva, eles foram criados com livre-arbítrio, para escolher o bem ou o mal. Tá? Após escolherem o mal e após a queda, o seu arbítrio ficou condicionado ao pecado. Então, a partir de então, o homem, o arbítrio dele já não é mais livre, porque o homem sofre a influência do pecado. Então, o homem ele só pode santificar-se após a queda, né? O homem só pode santificar-se com a ação do Espírito Santo nele. Por si só ele não pode. Por si só ele não consegue buscar as coisas do alto. Ele necessita da ação do Espírito Santo nele, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, desde a queda, o homem tornou-se um ser morto em delitos e pecados, porque era a lei de Deus. Se o homem comesse daquela árvore, certamente morreria. Ele então se tornou um ser morto em delitos e pecados, e os salvos são aqueles que são vivificados por Cristo.
Caso contrário, o homem vai morrer no seu pecado, né? Então, o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que diz, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o teu coração, tá? Porque ele vai te convencer, e quanto mais cedo você se convencer do pecado, da justiça e do juízo, menos consequências nefastas você tem na sua vida. Então, voltando aqui ao nosso tema, nós vemos que Deus, então, ele visitou o Éden. Está lá em Gênesis 3:8. Claro que Deus ele é onipresente e está em todo lugar, como eu falei. Mas o que eu abordo aqui é que Deus, por ser justo, não estava presente na decisão de Adão e Eva de se afastarem de sua lei, visto que ambos, no estado de inocência, eles possuem o livre-arbítrio que ficou condicionado depois da queda, né? Há um contraste aqui com a presença de Deus com o seu povo na Nova Jerusalém, que vem de Deus, né? Ele habitará nela, está lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, eu vou ler aqui. Apocalipse capítulo 21, de 22 a 27. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão glória e honra, e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esta ação de Deus não estar presente no Éden tem o seu contraste na Nova Jerusalém, onde Deus habitará junto com o seu povo. Então a vontade, ou seja, o bem jamais será corrompido novamente como foi no Éden, porque desta vez Deus habitará com todos, com todo o seu povo. Então assim o mal ele teria surgido em Satanás da mesma maneira que ele surgiu no homem, ou seja, ele é simplesmente o afastamento da vontade de Deus. O afastamento da vontade de Deus é que gera a corrupção do bem na vontade humana. Então, definindo, né, este pensamento de como surgiu o mal moral da maldade, todas as vezes que o homem se afasta da vontade superior, que é a vontade de Deus, que é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Todas as vezes que o homem se afasta da vontade de Deus, ele corrompe o bem na sua própria vontade. Então ele vai colocar a vontade da criatura acima da vontade de Deus. Isto é uma corrupção. Então o mal, ele seria o efeito e a causa seria o afastamento da criatura da vontade de Deus. Quando a criatura deixa a vontade superior de Deus e se entrega à vontade inferior, que é a sua própria vontade. Quando ela faz isto, quando ela se afasta da vontade de Deus, ela corrompe o bem na vontade da própria criatura, ou seja, na sua própria vontade. É por isso que o Senhor Jesus, ele declara que todos os maus desígnios procedem no coração do homem. Então você vê que Deus, ele não colocou o mau desígnio no coração do homem, né? Mas esses maus desígnios procedem do coração do homem, não procedem de Deus. Procedem no coração do homem. Então ele surge no coração do homem. E isto é a corrupção do bem. Sempre que o homem se afasta da vontade de Deus revelada nas Escrituras, e o homem segue a sua própria vontade, ele está permitindo essa corrupção do bem na sua vontade. E aí então começa a brotar do coração dele
os maus desígnios. Então Deus não colocou os maus desígnios no coração do homem. Ele procede do próprio homem. Então, esse pensamento, essa teoria explica também o mal que surgiu em Satanás antes de surgir no homem, né? Então, com Satanás aconteceu a mesma coisa. Ele se afastou da vontade de Deus, que é a vontade superior, e aí então foi corrompida a sua própria vontade e ele sentiu o desejo de ser como Deus. Ele teve então aquela jactância, aquela arrogância, aquela exaltação pessoal e quis ser como Deus. Então, da mesma forma que o mal surgiu em Satanás, o mal surgiu também no homem, que é o afastamento da vontade de Deus, que gerou a corrupção do bem na vontade do homem. E voltando para Agostinho, né, na sua teoria, ele disse certa vez que ele diz assim: aqui está a essência do mal, é a criatura, e não Deus, o autor do pecado. Então, tudo que Deus criou era muito bom. Da criatura, no momento que a criatura se afastou da vontade superior, que é a vontade de Deus, e se entregou à vontade inferior, que é a sua própria vontade, houve a corrupção do bem na própria criatura, e o efeito desta causa é o surgimento do mal. Que Deus abençoe a sua vida e que este pequeno estudo possa nos incentivar, nos acender a chama de querermos ficar sempre na vontade superior, buscando sempre a vontade de Deus, porque quando nos afastamos da vontade superior de Deus, o bem é corrompido em nós e a nossa vontade no nosso coração procede em maus desígnios. Que Deus abençoe a sua vida.